Quero saudar a todos com a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu acho que eu vou vir para essa igreja, pastor. Que delícia ver vocês cantando, viu? Muito gostoso e os hinos muito lindos. Estou apaixonada, estou gostando de ver. Se eu morasse aqui pertinho, podia contar que eu seria membro da igreja. Mas graças a Deus, Deus está nos conduzindo em cada passo para estarmos dentro da vontade dEle. E quero desafiar a igreja. Pastor, me dê licença. Quero desafiar a igreja a dobrar os seus joelhos em favor do seu pastor. Porque quanto mais joelho e coração dobrado diante de Deus, mais maravilhas Deus vai fazer, com certeza. Então está nas mãos de vocês, membros da igreja, a responsabilidade de colocar esse pastor 24 horas por dia, durante todo o tempo necessário, pedindo por ele, sua saúde e também pela sua família, porque a família está junto, né? A família sofre junto. Então, que Deus dê forças à irmã Bernadette e a todos os irmãos que estão nessa igreja. E quero parabenizar também pelo encontro que teve com as mulheres. Os homens não têm ideia do que seja quase 200 mulheres falando de madrugada e dando gargalhadas. Não aconteceu? Então você é surda, não está? Porque, olha, gente, eu fico imaginando, eu estava lá deitada, né? Eu fiquei imaginando assim, se os filhos estivessem por perto, minha mãe, 1h da manhã, fazendo essa bagunça toda, mas a gente precisa disso. A gente precisa, porque é tanta luta, tanta preocupação, e quando a gente fala, abre a palavra de Deus e conversa com as irmãs e troca ideias, a gente vê que cada uma delas enfrenta dificuldades, enfrenta lutas de relacionamentos, de doenças, de falta de dinheiro, de confusão emocional. Então, cada uma tem a sua, como a gente diz, tem a sua cruz para carregar. Mas a gente estava tudo junto, juntas, porque todas nós estamos com a mesma, precisando de um médico dos médicos para curar a nossa alma. E eu desejo, Ângela, que não seja só o primeiro, que outros venham e que possam mais mulheres serem abençoadas. E homens, escute uma coisa que eu vou dizer: se a mulher está bem, tudo vai bem. Se a mulher está mal, você está perdido. Porque a mulher é o centro da casa. Na Bíblia diz que o homem é o cabeça da mulher. E eu sempre costumo dizer, o homem pode ser o cabeça, mas eu sou o pescoço. Se der uma dor cervical, o pescoço não gira. Então, é nessa volta que você faz. Então, a mulher, quando ela está bem emocionalmente, que ela está bem espiritualmente e também fisicamente, ela é uma bênção dentro de casa, para o marido, para os filhos, para os parentes, para os vizinhos e para a igreja também. E por isso a gente consegue um número tão grande de mulheres, e parabéns pela equipe que trabalhou arduamente, com todos os detalhes, para que todas nós tivéssemos assim momentos muito felizes. Parabéns, essa é a minha palavra que eu quero deixar para vocês. E pastor, conte com as nossas orações, que nós estaremos juntos com a igreja, orando pelo irmão. E eu quero estar aqui o dia que o irmão disser assim, estou livre, para poder compartilhar com os irmãos. Então, durante esses dias, a gente falou muito sobre a necessidade de oração, as crises que a gente passa, porque é interessante que problemas todos nós temos. Eu aceitei a Cristo, acabaram os meus problemas. Acabaram? Não. Começaram, né? Não acabaram, não. Muitos começam. Então, a gente fica pensando que ter os problemas é uma coisa normal. Enfrentar crises é uma coisa normal. Todos nós enfrentamos crises, em vários sentidos. Quer sejam homens ou mulheres, nós enfrentamos crises. Quer sejam pessoas novas ou idosas, nós enfrentamos crises. Vocês viram a minha crise agora para levantar do banco. Então, depois de uma certa idade, né, que eu já passei dos 80, então depois de uma certa idade a gente fica pensando assim, nossa, mas onde que eu estou? O que aconteceu comigo? Nunca fui assim, mas agora é. O importante é que a gente tenha um compromisso com Deus. E Ele é Pai. E Pai ama os seus filhos. E nós somos únicos. Não tem ninguém igual a gente. E eu costumo dizer que Deus não fez outra Nancy porque chega uma. Deus não fez outra
Maria Helena, porque chega uma. Então, Deus nos faz diferentes, porque é na diferença que cada um vai fazendo a sua parte e nós temos a beleza da igreja, que é uma família espiritual. Então, quero parabenizar os irmãos nesta igreja e conversar mais um pouquinho com vocês numa coisa que tem me preocupado bastante, é que o apóstolo Paulo, ele escreveu várias cartas que estão no Novo Testamento, e em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 2, cadê o meu ajudante? Cadê o Júnior? Cadê o meu texto aí, Júnior? Não, chegou. Esse é o problema da tecnologia, né? Então, vou falar sobre ela, acho que é por isso. Bom, deixa eu ler aqui mesmo, que fica mais fácil. Paulo escreve ao 2 Coríntios, a segunda carta de Coríntios, o seguinte: vocês mesmos são toda a recomendação do que nós precisamos. A vida de vocês é uma carta que qualquer um pode ler simplesmente olhando para você. O próprio Cristo a escreveu, não com tinta, mas com o Espírito de Deus, do Deus vivo. E essa carta não é escrita na pedra, mas é entalhada nas vidas humanas e nós a publicamos. Vós sois a carta lida por todos os homens. Quem namorou no tempo de carta? Você mandava carta para namorado. Jovem sabe o que é carta? Não tem nem ideia, né? Você tem o WhatsApp, você tem o Facebook, você tem uma porção de alternativas, mas você não tem a carta. Carta era um papel assim, que você ou escrevia à mão ou escrevia à máquina, aquela máquina antiga. Eu gosto de fazer essas coisas antigas, porque eu sempre brinco que eu não leio a história, eu vivo a história. Então, muitos livros que eu já escrevi naquela máquina Hamilton, aquela antiga, que quando você errava, você tinha que botar o corretivo, um branquinho, que limpava a letra, você botava a outra letra em cima, e depois ficava um negócio muito chato. Mas hoje não, hoje no computador você apaga tudo e escreve novamente e fica tudo legal. Então, o apóstolo Paulo diz que os crentes eram cartas abertas. E quando você escrevia carta para namorado ou namorada, você não queria que ninguém lesse. Era uma carta fechada. Você escrevia lá: minha querida, papapá, né? Hoje eu estou assim, assim, assim. Hoje na igreja a gente fez isso. Hoje eu fui para a faculdade. E vai escrevendo as coisas todas, e depois com muito carinho, amor e um grande beijo, e você escreve o teu nome lá embaixo. Aí você dobra o papel, coloca no envelope, coloca no envelope na frente o nome do namorado ou da namorada, coloca atrás quem está mandando, fecha com cola, vai no correio, sela, paga o selo e espera 8 dias até a carta chegar lá do outro lado. Não é assim? Quem viveu, não é assim? Hoje não. Hoje está na palma da mão. Você escreve e dali a pouco tem a resposta. Às vezes uma resposta que a gente gostaria, às vezes uma resposta que a gente detesta, quando não são aqueles memes que a pessoa não tem coragem de escrever, mas ela inventa uma figurinha que diz o que ela está pensando, mas nem sempre o que ela está pensando, que ela colocou a figurinha, é aquilo que eu estou achando que seja. A interpretação é diferente. Então, são essas coisas da modernidade. Então, eu gostaria de conversar com vocês o seguinte: se o apóstolo Paulo escrevesse hoje, 2 Coríntios 3, 2, ele escreveria: vocês... Não está aqui não? Em vez de ele falar, vocês são uma carta aberta, de Paulo escreveria: vocês são o site mais lido no mundo. Quando você abre o computador fazendo uma pesquisa, você vai lá no Google, que é o pai dos ignorantes, então vai lá e procura as coisas que a gente quer, e a gente então vai pegando o que alguém escreveu, que se achava o dono da verdade. E a gente vai lá. E agora, com a inteligência artificial, a coisa piorou. Vi essa semana uma discussão de um teólogo com a resposta da inteligência emocional, da inteligência artificial, sobre um assunto teológico. E aí o teólogo questiona com a inteligência artificial aquela verdade, entre aspas, que ela colocou.
e nem ela sabe responder, porque a inteligência artificial é artificial, não é natural. Então ela diz coisas que nem sempre é a verdade, mas é o mundo que nós estamos vivendo atualmente. Então eu gostaria de pensar que Paulo escreveria: a vida de vocês é um site que está ligado, pode ser acessado 24 horas por dia em qualquer parte do mundo. Você já pensou? Se alguém acessar a sua vida? Deixa eu dar uma clicada aqui no pastor, na Bernadette, deixa eu falar. Vou dar uma clicada na Bernadette para ver o que ela está pensando, o que ela está sentindo. Mas Deus olha para a gente e fica pensando assim: o que você está sentindo? Eu sei o que você está sentindo, mas a gente não tem como saber o que o outro está sentindo. Porque às vezes a pessoa está mal e você pergunta: e aí? Ah, tudo bem, está ótimo. Ainda dá um sorriso sarcástico, dizendo que está ótimo. E não está, nem sempre está. Então, a minha sugestão, a minha leitura é que se o apóstolo Paulo hoje estivesse vivo, escrevendo a carta de Coríntios, ou a carta para a Igreja da Glória, ele não diria assim: vós sois a carta aberta. Não, vocês são o site mais acessado na mídia. Está todo mundo de olho na igreja. Que igreja é essa? O que ela faz? Como é que são esses caras que estão lá na igreja todo domingo? Que enche o templo, que canta tão bonito? Quem é essa pessoa? Quem são essas pessoas? Então, a ideia de Paulo seria: você está preocupado com aquilo que está mostrando para o lado de fora. E aí vocês conhecem muito bem o www. Conhece o www? Né? Quando você vai procurar alguma coisa, a primeira digitação que você faz é www. A www é uma palavra, é uma rede de alcance mundial. Isso que é escrito em inglês, mas é chamado no website um sítio, que em latim significa um lugar demarcado. Então você chega lá, abre www, que você coloca o link ou o endereço, né? Quando escrevia a carta, você colocava rua. Como é que é o nome da rua aqui? Santa Rua. Então, Rua Santa Cruz. No site, você vai procurar a Rua Santa Cruz, né? Então, é o endereço que você vai colocar ali para poder achar aquilo que você está procurando. E isso tem sido uma bênção para muita gente, porque a gente pode saber coisas assim que nunca imaginava. Agora, fico pensando na velocidade das coisas. Quem tem mais de 30 anos passou por várias mudanças. Quem tem mais de 30 anos usou lápis e caneta Bic. Lembra da caneta Bic? Quem tem mais de 30 anos estudou escrevendo e decorando tabuada. Quem decorou tabuada? Você tinha até campeonatos de tabuada, que você fazia multiplicação. Você sabia, até hoje ela está aqui na cabeça, porque você automaticamente você multiplica a tabuada. Mas hoje em dia não, é só na pontinha do dedo, nessa pecinha pequenininha, que tem o mundo inteiro na sua mão, e você já sabe fazer a tabuada. E tem um detalhe: no tempo que a gente estudava, a gente escrevia. Tinha redação, narração e descrição. Então, a professora dava um tema e ela dizia como que você ia fazer. Se ia descrever, se ia narrar ou se ia fazer a redação, que é diferente a forma de apresentar o texto. Isso a gente aprendeu quando era criança, hoje em dia não. Hoje em dia as nossas crianças não conseguem escrever direito. Nossos jovens têm dificuldade de escrever. Por quê? Porque está tudo escrito na internet. Está tudo ali dentro. Então, se você fizer uma prova de português, que é para mim a língua mais linda do mundo, com exceção, desculpe, tá, Ângela, cadê você? Com exceção, mas para mim o português é a coisa mais linda do mundo, né? Então, é uma língua neolatina, e que faz parte do grupo de francês, espanhol, italiano,
que são as línguas neolatinas, vindas do latim. No meu tempo de ginásio, a gente estudou latim. E é interessante porque quando você pega uma palavra, você vai direto no latim, o que significa? Aí você vai correndo para o Google e você pega o significado da palavra. E como ela foi transportada para a nossa língua portuguesa. Então, nós vivemos numa época de mudanças muito rápidas. Só para vocês terem uma ideia, para 50 milhões de pessoas usarem o avião, levou 68 anos. Para 50 milhões de usuários usarem o automóvel, levou 62. A televisão, 27. O computador, 18. O celular, 12. O X-Chat, 1 ano. O Pokémon, 19 dias. Tudo muito rápido. Então, não sabemos o que vai acontecer daqui 50 anos, né? Não sabemos. Mas as coisas são muito rápidas. Então, a gente vive nessa mudança rápida. E o WhatsApp levou 4 anos para alcançar os 50 milhões, mas hoje são 900 milhões por dia. Olha que diferença. E a gente vive de WhatsApp, né? Então, essa é uma das coisas que a gente tem que pensar seriamente. Como é que é a nossa vida? E a minha pergunta, então, diante de todas essas falas, o que você expõe no seu site? Quando você abre por exemplo, você está procurando uma informação para fazer um trabalho na escola, no colégio. Então, você coloca lá o tema que você quer e você vai abrindo alguns links e vendo o que alguns autores escreveram e você vai pegando algumas ideias e depois cita que foi fulano que disse isso. Muita gente pega e não indica de onde tirou. Isso é roubo. Você tem que citar de onde você tirou a ideia dentro da internet. Mas muitas vezes a gente olha assim para as necessidades, né? Olha para as coisas que acontecem em nossa vida. Então, no dia a dia, nós expomos não a nossa carta, como diz o apóstolo Paulo, mas o site. Nossa vida é um site aberto diariamente, 24 horas por dia, e a gente não tem nem ideia quem está acessando. Não tem nem ideia quem está acessando. Às vezes alguém de perto, que admira, mas não conhece direito. Às vezes a pessoa que conhece, mas depois se decepciona com algumas coisas que a gente faz, ou deixou de fazer. Então a minha pergunta é, diante dessa realidade nossa, o que você expõe no seu site no dia a dia? Se alguém abrir o seu site, o que vai encontrar? Uma pessoa compromissada com Deus, uma pessoa integrada na obra de Deus, uma pessoa amorosa com as pessoas, uma pessoa calma e sábia nas decisões, ou aquele esquentado que vai trombando todo mundo, vai passando por cima de todos? O que você está mostrando no seu site? E eu vou agora dar algumas sugestões. Primeiro, devemos mostrar no nosso site um Cristo de fim de semana? Tem alguns que sim. É aquela pessoa que faz o que bem entende durante a semana e chega domingo e fica com aquela cara de santo, vem para a igreja com a Bíblia debaixo do braço, que agora a gente nem carrega mais Bíblia, agora é o celular dentro da bolsa, escondido, né? Porque quando chega na igreja, você abre o celular, está a Bíblia inteira lá dentro, porque antes não, a gente ia para a igreja com a Bíblia na mão. Inclusive no Rio de Janeiro, nós éramos chamados de os Bíblias, porque todo mundo, domingo de manhã, estava com a Bíblia na mão. Agora não, ninguém sabe, ninguém vê ninguém com Bíblia na mão. E aí, dependendo do lugar, você pode até levar uma chacota, né, de uma brincadeira de alguém fazendo isso. Mas há crentes que são crentes de final de semana. Acham que só vir à igreja e dar a contribuição do dízimo, ou das ofertas, ou fazer alguma coisa, estou orando pelo pastor, então já fiz a minha parte. Não é só isso. A gente tem que pensar que o nosso site, a qualquer hora que alguém abrir, a qualquer hora que alguém chegar perto da gente, possa ver Jesus Cristo em nossa vida. Isso é fácil? Não. Mas é um recado que Deus deixa para nós através do apóstolo Paulo. Vós sois o site mais acessado
todos os dias, aonde você está. Você expõe no seu site um comportamento que não diferencia dos demais? Já ouviu aquela expressão assim, uma pessoa que deu um estouro e machucou todo mundo, e depois a outra fala assim, mas você é crente? Você é evangélico? Tem certeza? Porque a pessoa acha que o evangélico não é de briga, o evangelho não gosta de discutir, o evangelho é de boa praça, é de bom relacionamento, né? E quando faz alguma coisa que a pessoa não gosta, ela se espanta de saber que é evangelho. Que Cristo que nós estamos apresentando? Que Cristo que nós estamos mostrando no nosso site? E devemos buscar uma vida de compromisso com Deus. A nossa vida ser real. Há muitos sites que é fake. Há muitos crentes que são fake. Parece crente, mas não é. Diz que é, mas não é. Agora, quem somos nós para acusar você, é você, não é? Não. Só Deus sabe, porque Ele conhece o seu coração. Ele conhece o meu coração. E se é Ele que conhece, se é Ele que é o dono do site, se é Ele que me ajuda a aprimorar esse site cada vez mais, para que não haja fake notícias a meu respeito, ou a minha vida, ou aquilo que Deus espera de mim. Então, pensar seriamente que nós temos que olhar para os outros e não passar uma imagem de fake news, que parece crente, mas não é. Parece evangélico, mas não é. Parece de Deus, mas não é. E isso é uma coisa, é uma responsabilidade, aliás, de cada um de nós. O marido não faz para a esposa não faz para o marido, os pais não fazem pelos filhos, nem os filhos pelos pais. É cada um individualmente. Então, quando você tem lá www, se você, quando chegar em casa, você pega o www e aí você tem lá o endereço. Igreja Batista da Glória em Vitória. Vitória na Vida Velha, né? Aí você vai ter lá toda a descrição da igreja. Mas coloque lá www e coloque o seu nome. O que vai aparecer? Se alguém fosse pegar, é claro que quem é mais exposto na mídia fica muito vulnerável. E tem gente que se mete em tudo quanto é alternativas de mídia e fica comprometido. Por isso a gente vê tanta coisa saindo e tanta coisa acontecendo, enganando crianças e jovens. Mas a gente precisa pensar que nós somos uma carta aberta, um site aberto, e tanto nós vivemos em casa, na igreja, na sociedade, no trabalho. Então, nós temos que mostrar para todos que estão ao nosso redor um Cristo, não de final de semana, mas um Cristo de semana inteira, em todos os sentidos. E a minha oração é que essa igreja, cada dia mais, seja levada por Deus, que cada um tenha uma página que todo mundo pode ler. E isso seja honra para a igreja. Não é honra para a gente, não. O cuidar da página é nossa, mas os elogios da página não são para nós, é para Deus. Por isso o desafio de nós usarmos a nossa vida com compromisso com Deus. E isso não é transferível no sentido, faz para mim. A gente ora por mim, não, ora comigo, né? Porque orar por mim, parece que ele fala assim, ora por mim e se vira, que eu estou livre. Não é isso. Mas ora comigo para isso assim, assim, assim. Então, Deus vai dar a orientação, Deus vai nos ajudar. E aí quem vai lucrar vai ser a igreja, porque muitos outros vão perceber que esse site tem coisa boa e vai querer vir para cá. E a gente vai ter mais gente dentro das nossas igrejas comungando o amor de Deus e aceitando Jesus Cristo, que é o que nós mais desejamos. Uma igreja cheia, não de cristãos desigrejados, não de cristãos de domingo, mas de cristãos comprometidos. Homens e mulheres, jovens e adultos, idosos e crianças, todos eles comprometidos com a verdade da palavra de Deus. Então, que site você representa? Para você apresentar um bom site, você tem que estar com uma boa, como é que vocês falam de conexão, né?
Se não tiver conexão, fica difícil ser você consultar um bom site. E a nossa conexão é oração. A nossa conexão é oração. E essa semana as mulheres foram buscar essa conexão. E interessante, porque agora quando você chega na casa de alguém, qual é o hi-fi daqui? Você nem cumprimenta a pessoa. Oi, amiga, como é que você... Oi, meu amigo, como é que você está? Você está bem? Escuta, qual é o Wi-Fi? Qual é a senha do Wi-Fi? Não é assim que a gente faz? Isso sem contar que na igreja, enquanto você está, às vezes, eu não sei como é que é aqui, né? Mas eu tenho visto por aí, enquanto você está assistindo o culto, você já leva o celular, já bota ali no cantinho, no chão, e aí você usa desculpa que eu vou falar, você usa a conta da igreja para pagar a luz, em vez de pegar lá de casa. Não sei quanto tempo, não sei quanto custa uma recarga no celular, mas é gasto dele elétrico, né? Então, às vezes a gente fica tão preocupado com essas coisas e esquece que nós precisamos estar conectados com Deus. Precisamos dessa oração. Eu gosto de brincar que nós precisamos de BO. Sabe o que é o BO? Boletim de ocorrência. Que a gente vai na polícia para dar uma reclamação. E o BO na vida espiritual é Bíblia e oração. Você tem que ler a Bíblia e tem que orar. Para ter uma licença, né? Tem um BO que aprove aquilo que você está fazendo. E o meu desafio para os irmãos hoje é que cada um de nós assumamos o compromisso de lermos a palavra de Deus, de estudarmos a palavra de Deus, de orarmos por nós, pela igreja, pelos nossos irmãos e agora especificamente pelo seu pastor. E isso é uma tarefa de cada um. Não tem como delegar, não tem como deixar o outro fazer e eu te pago no final do mês. Não existe isso. Isso é um relacionamento pessoal de nós com o Senhor. E nada melhor do que um relacionamento com o Pai, que ama a gente, que ajuda a gente, que quer o melhor para a gente. Mas depende também de como nós estamos dobrados diante dEle, para que Ele possa agir em nossa vida. Convido a todos a fecharem seus olhos. Se coloque diante de Deus e diga para Deus quais são os seus pontos fracos. Onde você está pisando na bola? Onde você não está fazendo as coisas que você sabe que Deus espera que você fizesse. Confesse o seu pecado ao Senhor. Diga a Ele que você não quer ser uma fake news do Evangelho, mas quer ser um site seguro, que qualquer pessoa que chegar perto de você, a pessoa vai ter certeza de que você é alguém diferente, porque anda com o Senhor. Você marca as pessoas. Se está com dificuldade, peça a Deus ajuda, para que você alcance esse alvo de um site seguro, que todo mundo gosta de acessar. Já viram aquelas pessoas na igreja simples, que mal têm um diploma na vida, mas que todo mundo chega perto de meu irmão, minha irmã, eu preciso das suas orações. Meu irmão, a tua vida é uma bênção na minha vida. Seja essa pessoa. Não para aparecer, não para levar vantagem, não para ter fama ou para ter seguidores, que hoje está na moda, né? Eu tenho não sei quantos mil seguidores, só fala bobagem. E tem não sei quantos mil seguidores. Para quê? Nós temos que viver não para as pessoas seguirem a gente, mas para seguirem a Jesus. É Ele que nós temos que seguir. O que as pessoas têm que seguir. Não é a nós. Quem sou eu para ficar alguém me seguindo? Várias áreas da tecnologia que a gente fica olhando assim, as pessoas perdendo tempo com isso. Mas que a minha vida, que a sua vida, que a vida de toda esta igreja de Deus, de cada membro, desde o mais novinho até o mais idoso, desde aquele que se converteu já há mais de 80 anos, como aquele que se converteu a semana passada. Cada um é responsável diante de Deus a viver uma vida e mostrar um site que todo mundo confia e que todo mundo acessa. E você não fica feliz da vida porque está sendo seguido, mas você fica feliz porque Deus está sendo louvado. E é Ele que merece toda a honra e toda a glória.